queremos agradecer aqui a presença agradecer ao mandato do vereador Leonardo, que nos ajudou a realizar esse encontro, procurando um espaço em diversas tentativas, e esse encontro quase não aconteceu, porque os reitores de duas faculdades particulares, particulares que são centros de educação que têm a obrigação de fomentar a sociedade. Só o nome da verdade, é uma faculdade só. A UNES não entrou, não. A UNES não chegamos a contactá-la diretamente, não. Ah, tá. Então, me desculpa, eu fiz uma confusão, porque anteriormente a gente ia ter um evento na UNES e passou para São Camilo. Fechamos com registros e tudo na Universidade de São Camilo, na Faculdade de São Camilo, e eles chegaram 5 ou 6 dias depois, na hora quase do nosso encontro, e falou que nós não poderíamos mais fazer o encontro lá. Qual foi o motivo? Eles também não explicaram. E o mandato do vereador acionado arranjou para que a gente fizesse a Câmara aqui. E também é o secretário de Ação Social, de Bem-Estar Social e de Direitos Humanos, o Tiago, que está presente aqui, e é muito importante registrar a presença dele, porque a informação e a internet são direitos fundamentais da sociedade, sem prioridade. Ele não é maior do que o direito à moradia, ele não é maior do que o direito à alimentação, ele não é maior do que o direito ao voto, ele é um direito fundamental, ele tem que ser exercido e cumprido. E ele tem que ser colocado pelo Estado de uma maneira em que todos possam gozar dele, sem priorizar qual é o mais ou menos importante. Não existe prioridade nesses direitos. E agora eu vou chamar o Leonardo Thiago para que ele nos faça uma saudação e apresentar aqui o Marcelo, que veio da Universidade de Norte Fluminense, em Campos. É um projeto idealizado pelo camarada Darcy Ribeiro, né? E que desenvolve um projeto na sua incubadora. Esse projeto, a internet banda larga, direito de todos, como uma forma de todos os povos, toda a sociedade ser dona do seu ponto, sem depender das telecomunicações. Então, assim que o Thiago falou, a gente propõe que a gente continue para poder, assim, vai continuar, tá bom? Desejar um bom dia, quase boa tarde para todo mundo. Falar da satisfação, né, desse evento que está acontecendo aqui. A gente sabe que no período eleitoral, né, as coisas elas ficam muito conturbadas. Eu acho que a gente teria condições de organizar, e tem condições ainda, porque esse é um debate que não para. Esse é um evento, mas que outros debates ocorrerão, inclusive, por que não nesse ano, outro menor, outro, né? Então, a gente vê com muita felicidade isso e acredita que uma organização fora desse período, né, há 20 dias de eleição, a gente consegue fazer uma atividade ainda maior. Mas os que estão aqui são muito valorosos e agregam o suficiente. Não que nós nos bastamos, porque quanto mais gente melhor, mas, né, a trincheira está formada. Eu tenho a felicidade de ter substituído o professor Léo na Secretaria de Desenvolvimento Social. Né. Aqui é uma secretaria muito grande, uma pasta, tem sido um desafio. Eu, particularmente, enquanto cidadão, mantenho uma militância virtual muito ativa, acompanho o companheiro Joaquim Neiva, que é uma referência aqui no município, no subestado, para a gente, fornece, né? Fica ali na atividade 100% praticamente, na função do partido e tal. E eu lembro que eu conversava com o Joaquim, quando eu assumi a secretaria, né, no Joaquim, não sei se assim, poxa, agora que eu assumi uma pasta e virei secretário, será que eu vou poder continuar me comportando na internet tal qual eu fazia antes? Né? Porque eu estava rasgando, falando, tal, né? Como que vai ser isso agora? E num primeiro momento, né, eu busquei, não, vou botar só foto oficial, tal. Mas, né, a luta exigiu que a gente voltasse e eu estou na ativa e não faço muito questão de agradar, de ganhar um aplauso fácil na internet, não. A gente firma essa trincheira aqui no município, eu tenho certeza que o Joaquim sabe isso, repercute, né, algo que a gente pontua e as pessoas vão respeitando o seu ponto de vista, porque a gente trabalha com argumentação equilibrada, tá certo? Não busca fazer, eu acho que a qualidade das postagens, ela influencia demais, porque na internet você polariza, vira um cabo de guerra, né? Então para você trabalhar o convencimento, você tem que estar ponderando, né, equilibrando.
Tiaguinho, pergunta só uma. O Tiaguinho, ele tinha, né, um amigo de infância, de coração. Continua sendo de um amigo. amor, né mesmo? Só que o cara de extrema direita, e tudo que o Tiaguinho colocava, ele vinha e trollava. E descredibilizava o Tiaguinho. É o argumento ad hominem que a gente estava falando esses dias na internet, né? Que ataca a pessoa e não debate a proposta. E eu comecei a fazer pressão sobre o Tiaguinho para cortar o cara. Excluir o cara, porque o cara, ele tava assim, por brincadeira, prejudicando, descredibilizando a pessoa política do Thiago. A gente deveria criar um curso de como matar trolls, né? Esse foi um caso, né, que eu acabei assim, meu amigo ainda, mas eu fui obrigado a excluí-lo. Mas você quer me censurar, você que usa a sua parte, você fala o que você quiser, ué, e convence os outros no seu argumento, me deixa na minha, me deixa sozinho pro cara, lado de cá. E foi realmente um fato. Mas eu acho assim, a gente sabe, né, aí nós precisamos fazer a meia-culpa, né, do nosso governo, de não ter avançado nessa questão como deveria, né? Eu acho que agora a reeleição da presidenta Dilma é uma oportunidade histórica única para a gente avançar nessas questões. A gente sabe que tem um Plano Nacional de Banda Larga, que foi um processo, né, da campanha eleitoral de 2010, que a gente não conseguiu efetivar no país, né? A internet a R$35 e tal, massificada, a gente não conseguiu, né? Através de empresa estatal, a gente não conseguiu. Enfim, isso precisa estar colocado. Hoje em dia, a internet, ela eu moro na periferia de Cachoeira, certo? E a juventude toda lá tá atenta na internet. O meu filho tem 7 anos e parece brincadeira, Léo. Mas ele parece brincadeira. Ele pega o celular e começa. E assiste vídeo, aquela coisa toda. Então, assim, é um local onde a gente já esteve pior. Inclusive, nas redes sociais, a gente por um instante, especialmente lá atrás nas jornadas de junho, a gente ficou em posição desfavorável. Foi um momento de oba-oba, foi uma histeria coletiva, interessante, boa para o processo democrático, mas meio sem rumo. E as coisas foram se assentando de lá para cá, e eu acho que encontros como esse, fortalecimento de rede, de contato entre nós, é o que vai fazer, né, com que a gente consiga fazer um contraponto, né, a informação que a grande mídia gera, porque ninguém quer aqui, o objetivo de ninguém é a verdade, nem que nossa opinião prevaleça, mas que né, a democracia brasileira hoje, né, assim, a gente que é professor de história, a gente busca sempre o processo, mas sendo hoje deputado, vereador Léo e candidato a deputado, um processo democrático bastante consolidado em muitos aspectos. Precisa da reforma política, a gente sabe disso, mas hoje em dia nós temos partidos. Eu tenho certeza absoluta que, independente de quem ganhar a eleição, Marina, Aécio, Dilma, ou um partido da extrema esquerda, enfim, né, qualquer resultado, as demais forças políticas do Brasil irão aceitar o resultado. Se o PT perder a eleição, o PT vai aceitar o resultado. Então, assim, a democracia brasileira, nesse aspecto, está, enfim, eleições direitinho, não tem problema, a eleição acontece em paz. Agora, a questão da comunicação na democracia, do ponto de vista social, o governo, nos últimos 12 anos, transformou, então, também, né, democratizou essa questão, né, da vida em sociedade, gerando mais igualdade, mas essa questão da comunicação, da disputa da hegemonia, né, da batalha ideológica que se tem na sociedade e que é permanente, que não para, né, isso a gente ainda está muito atrasado. Né? Você vê jornais dos Estados Unidos, jornais da Europa, são, poxa vida, Murdoch tinha um jornal lá que tinha o mais antigo da Europa, quase 200 anos, fecharam o jornal do cara, mas como é que ele vai ficar campeão dos outros? Mas a Veja pode pegar e meter uma câmera lá no quarto de cedo dentro do hotel que não dá nada. Né? A Gazeta aqui foi... A Gazeta grampeou aqui também, né? Então, assim, são processos, né? A gente sabe, os democratas tem o New York Times, o Washington Post dos republicanos. E aqui, porque aqui só o Estado de São Paulo tem coragem de assumir na editoria sua posição. Né? A verdade é essa. Então, a gente aqui, rapaz, a imprensa brasileira, a verdade, ela é tão atrasada que até comunismo social existe aqui ainda. Comunismo social não existe na imprensa fora, só existe aqui. Então, eu acho que Eu acho que os jornais do Brasil ainda sobrevivem por causa das colunas sociais. Pois é, e a solução, né? Paga caro pra A solução é pluralidade de informações, diversidade de opiniões
E nessa disputa de hegemonia, eu tenho certeza que a verdade prevalece, o bom senso prevalece, e o bom senso está aqui conosco. Essa é a minha contribuição. Quero saudar a todos e todas, dizer que, como vereador desta casa, eu me sinto lisonjeado de ter a presença de todos vocês aqui, tanto os homens quanto as mulheres. É uma casa tradicional, vocês estão ali, tem um pouco da história da Câmara com seus representantes, mas é aquilo que o Thiago falou, é a democracia. Os vereadores que aqui estão representam a sociedade cachoeirense, assim como os deputados estaduais representam a sociedade capixaba. Mesmo que nenhum dos que lá estão nós tenhamos votado, eles representam a maioria, né, da sociedade capixaba. O Parlamento Federal, o Senado também representa, é um retrato da sociedade brasileira, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente olhe para as fotos de muitos representantes públicos e políticos aí e a gente não se enxerga neles. Não se reconhece. Justamente, mas é a democracia. Mesmo que uns tenham comprado centenas de milhares de votos, mesmo que uns tenham usado o seu poder para forjar uma certa comunidade, está votando neles em peso, essa coisa toda que ainda não foi extirpada da nossa sociedade. Mas eu quero fazer uma reflexão em 2 pontos aqui. Como o Thiago falou, a histeria coletiva do junho passado. Foi uma histeria mesmo. E cadê os frutos? O que permaneceu? Porque a história fala de rupturas e permanências. Houve uma ruptura naquele momento, mas o que permaneceu daquilo? O que realmente rompeu? Quando eles rodearam o Congresso Nacional, eu ficava aqui da Câmara, aqui, ou até mesmo aqui em Cachoeiro, pensando, eles têm que invadir o Congresso, botar aquele senador, o Senado e o Congresso, botar aqueles caras para tomar um banho de realidade. Porque os caras estão numa ilha, quem dera se fosse a ilha de Fidel, mas não é. É uma ilha da fantasia. Os congressos, as assembleias e as câmaras municipais, muitas vezes são ilhas da fantasia. Como aqui, se discute tudo, mas não se discute nada. Infelizmente. Então é uma coisa que, nós que estamos aí dentro dessa onda, tanto virtual quanto real, nós temos responsabilidades nisso, de estar conversando, de estar propagando isso tudo. Outra coisa também que me incomoda é que nós também sabemos, é preciso, é urgente, já passou do tempo, né, Thiago? A gente sempre fala sobre isso, o Isaías, a gente sempre conversa isso. O governo popular brasileiro perdeu a oportunidade de estar fazendo um enquadramento, um ajuste no que diz respeito à mídia, à imprensa golpista que age 12 anos livremente, desde que o partido popular... Desde antes. Desde antes, mas piorou, né? É o partido mais forte que tem. É o partido mais forte que tem. Então, são concessões públicas que não agregam nada à sociedade, praticamente nada. Né? Faz uma coisinha ou outra aí que dá para... e tal. Faz uma coisinha ou outra que dá para se aproveitar, mas sempre com aquele toque deles para apodrecer as coisas. Então eu acredito que isso não pode passar impune, vou dizer nem branco, não, impune nesse próximo 4 anos de Dilma, que eu creio que vai acontecer novamente. Mas uma coisa me preocupa também, porque a questão da banda larga. Você propaga a questão da banda larga, mas acontecem alguns exageros, coisas na internet que fogem ao controle, inverdades, com bullying, por exemplo, as meninas que tiveram suas fotos, seus vídeos vazados, que depois acabaram se suicidando, alguns casos que tivemos esse ano. A questão daquela mulher de Santos, que foi acusada que estava raptando crianças, aquela coisa toda. A internet, ela é um mundo livre, mas eu acho que mesmo os mundos livres têm as suas regras. Então é preciso avançar nisso também, nessa questão aí, porque primeiro você acusa, como a Veja faz, para depois não provar nada. E a internet, ela não vai para a prensa. Um post que alguém faça, que tem um mínimo aí de seguidores, faz um post
não vai para a prensa para mandar imprimir e esperar 5 dias para ir para a rua. Vai instantâneo. Então eu não sei, isso é mais uma indagação que eu faço a vocês, para que possa estar sendo debatido aqui no dia de hoje. E por fim, eu também acredito que essa situação que nós do Movimento Popular estamos atravessando, no que diz respeito especificamente a esse aperto eleitoral, no que diz respeito às majoritárias, principalmente da Dilma, se deve muito aos companheiros e companheiras que têm mandato e não fizeram sua parte coletiva